Não consegue largar o arroz, o pão e as massas? Nem tudo está perdido. Existem estratégias cientificamente comprovadas para minimizar o dano ao consumi-los. Quanto mais rápido um carboidrato chega na sua corrente sanguínea, maior é o pico de insulina e glicose. Essa velocidade é chamada de índice glicêmico. Quando a insulina e glicose estão elevados, frequentemente o seu corpo converte esse excesso de glicose em gordura. Mas e se a gente blindasse esses carboidratos de maneira que eles entrassem mais lentamente na corrente sanguínea? Então essas 3 estratégias que eu vou te ensinar agora. O ácido acético presente no vinagre ajuda parcialmente a inibir as enzimas que digerem esses carboidratos. Estudos publicados desde 2005 demonstram que o vinagre reduz em até 30% o índice glicêmico dos carboidratos. Basta você colocar uma colher de sopa na sua salada antes de você atacar o arroz com feijão, por exemplo. Mas cuidado, se você tem sensibilidade nos dentes ou no seu trato digestivo, é bom evitar essa estratégia porque ele pode agravar esses quadros. A segunda estratégia é dar um guarda-costas para o seu carboidrato, a proteína. A proteína foi feita para ser digerida no estômago. Isso significa que se o carboidrato chega sozinho lá no seu estômago, ele passa direto para o intestino e chega muito rapidamente na corrente sanguínea. Porém, se você come a proteína antes, quando o carboidrato chegar lá, ele vai ter que aguardar todo o processo de digestão da proteína para poder seguir caminho. Em 2015, um estudo na Diabetes Care foi publicado, mostrando que quando você ingere a proteína antes de comer uma alta quantidade de carboidratos, reduz em até 73% o índice glicêmico daquele carboidrato, além de gerar uma resposta muito mais branda de insulina. Esse outro estudo aqui, publicado em 2017, mostra que o consumo da proteína junto com carboidrato, por exemplo, num sanduíche, também ajuda, mas só não é tão eficaz quanto você comer primeiro a proteína para depois comer o carboidrato. Essa última estratégia exige um pouco de planejamento, mas o resultado compensa. A gente chama de ACR, aquecer, congelar e reaquecer. Ao cozinhar o arroz, a batata ou o macarrão e depois congelá-los por pelo menos 12 horas, você modifica a estrutura química do amido presente nesse carboidrato, fazendo com que ele não seja digerido tão facilmente. E quando você tira do congelador e reaquece esses alimentos, você intensifica ainda mais esse processo, aumentando a concentração de amido resistente ali e fazendo com que esse alimento entre ainda mais lentamente na sua corrente sanguínea. Os estudos mostram que esse processo chamado de retrogradação de amido reduz em até 40% o índice glicêmico desses carboidratos. Você achou que eu ia deixar seu pãozinho de fora? Claro que não. Também funciona com eles. Você pode deixá-los congelados e quando for utilizar, levar, por exemplo, para uma torradeira, que além de deixar mais gostoso, fica mais saudável. E se eu somar todas essas estratégias, os efeitos delas se somam. Você pode iniciar sua refeição, por exemplo, com uma salada, vinagre, uns cubinhos de peito de frango ali e depois comer o arroz que você já congelou e reaqueceu. Com isso, você pode comer arroz todos os dias sem sofrer com picos glicêmicos e insulinêmicos que atrapalham os seus resultados com a dieta. Achou fácil? Me conta então qual estratégia você vai adotar primeiro.